Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo? Beleza. Ó, funciona assim. A gente vai continuar e encerrar essa conversa de concordância verbal. Só queria pedir a gentileza que você assista aos vídeos anteriores. Legal? São vídeos que vão falar bastante sobre o que é a concordância e tal. O primeiro vídeo ele é fundamental, que ele vai dizer dessa concordância a importância dela. E principalmente dizer pra gente, né, o que é a concordância. Que é o concordar o verbo com o sujeito. A regra geral é essa. Eu pego o sujeito, o verbo, concordo ele com o sujeito. Acho que é o sujeito, né? Como a gente sempre diz. E aí a gente acaba concordando o verbo com ele. E aí, beleza, segue o jogo, só que tem muita exceção, tem muita regrinha. A gente vê agora, por exemplo, o sujeito que é uma oração, né? A gente chama de sujeito oracional. O sujeito que é uma oração é um sujeito oracional. E aí você pode até certificar isso e ver os vídeos anteriores, né? Os vídeos que a gente fala das orações subordinadas substantivas. Nas orações subordinadas substantivas tem uma nomeação, né, que é para falar desse sujeito oracional, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, que é que tem a função do sujeito. Que é quando o sujeito é uma oração. Dá uma olhada nos exemplos. Ainda falta saírem 5 alunos. Se você lembrar, oração é que tem verbo. Subordinada é porque subordina uma oração principal. E substantiva é porque tem a função sintática de... alguma função sintática. Então, a gente pode substituir também por isso, né? Ainda falta isso. Pareceu-lhe isso. É a mesma coisa, eu coloco isso numa caixinha. Quando isso entra numa caixinha, a gente vai perceber que o verbo da oração principal ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, a primeira oração, ainda falta, é a oração principal. A segunda oração vai ser a oração subordinada subjetiva. Então vai ter a função de sujeito oracional. Tudo bem? Tranquilo? Lembra que o verbo ele tem que ficar congelado na terceira pessoa do singular. Sussa? Legal? Quando a gente fala em sujeito indeterminado, a gente tem algumas regras, né, para ele. Bom, o que será que é o sujeito indeterminado tal? É o sujeito que você não consegue determinar. Ele existe, mas você não consegue marcar quem ele é. E existem algumas regras, principalmente quando a gente fala da partícula ser. Então, na verdade, eu vou dizer assim, ó. Quem necessita de alguma coisa. Necessito de cobertores. Quem acredita em alguma coisa. Acredito em... Enfim, a gente dá um nome para isso. Só que qual que é a parte interessante dessa conversa? Quem necessita de. Quem acredita em. Funciona assim. Esse cara é verbo, necessita, porque ele exprime ação. É transitivo porque a ação transita. E é indireto porque tem a preposição de. Da mesma maneira que o acredita... Quem acredita em, então tem a preposição em. Esses verbos são verbos transitivos e indiretos. O verbo transitivo indireto mais o ser, aí obrigatoriamente, galera, vai ser um sujeito indeterminado. É assim, ó, eu não tenho sujeito. Ô filho, mas o que será que é de cobertores? O que será que é em sonhos? Na verdade, o que é isso? É o objeto indireto. Ah, então não tem sujeito? Não, tem, só que você não determina. Então, é verbo transitivo indireto mais ser. Só que, obrigatoriamente, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? É isso quando a gente fala de sujeito indeterminado. Diferente de quando a gente confronta diretamente, né, a voz passiva. Na voz passiva, por exemplo, se eu falasse assim, ó, vende-se uma casa. Quem vende, vende alguma coisa, vende o bolo. Então, quem vende alguma coisa. Uma casa, nesse caso, é sujeito, galera. Vili, como é que você sabe disso? É uma regra. Se for verbo transitivo direto, mais ser, a voz é passiva. Então, eu tenho sujeito, o sujeito vem depois. E aí eu vou concordar o verbo com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Beleza? Vai anotando isso aí, pausando o vídeo, revendo algumas falas, para que você consiga pegar isso. Vamos por exemplo? Vende-se uma casa. Opa, vende. Verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Sus ou não? Beleza? Tá. Só que o vende mais o ser garante para mim a voz passiva. O que significa isso? Que aqui na frente tem um sujeito que sofre ação, que é o sujeito paciente. Portanto, se isso é o sujeito, o verbo sempre concorda com o sujeito. Vende-se uma casa é o sujeito, está no singular. Vendem-se casas, porque casas está no plural, o verbo sempre concorda com o sujeito. Da mesma maneira, se eu falo assim, ó, consertam-se pessoas perdidas. É interessante a gente pensar isso, né? As pessoas não são más, elas só estão perdidas, né? Procurando um abrigo, procurando um amor, né? E quando a gente fala no ser, quem foram os artilheiros do campeonato?
Opa, quando eu falo quem foram, esse verbo ser concorda com o predicativo. Foram os artilheiros. Quem foram os artilheiros, né? Que são sonhos? Esse verbo ser está concordando com o predicativo sonhos. Quando eu uso o verbo ser, eu vejo com quem que ele está concordando. Então, nesse caso, verbo ser, no primeiro exemplo, quem foram os artilheiros. No segundo, que sonhos são esses? Eu concordo com sonhos. E é engraçado eu pensar no numeral, né? Que são as duas últimas. Verbo sempre vai concordar com o predicativo. Então, são 10 para 1. Estou concordando com 10. São 2 quilômetros. Concordo com 2, que é o predicativo. É uma característica nova, né? E se eu falo os culpados somos nós? Opa, estou concordando com nós, né? Então, eu posso concordar com o predicativo, no último caso, ou com o sujeito. Os culpados somos nós. Quero concordar com nós, eu que estou dizendo. Mas eu posso dizer assim, ó, nós somos os culpados. Aí eu concordaria não mais com o predicativo, mas com o sujeito. Eu sei que é chato, galera, mas vamos rever isso junto. Ó, o primeiro exemplo é quem foram, estou concordando com os artilheiros. O segundo eu concordo com os sonhos. Os dois do meio, né, no 3, são 10 para 1, eu estou concordando com 10. E são 2 quilômetros, eu concordo com 2. Ô, Vili, e os últimos exemplos? Eu concordo com o nós, ou eu posso concordar com o nós antes, que ele não vai ser o nosso predicativo, ele vai ser o nosso sujeito. Beleza? Sus? E é interessante uma expressão que a gente usa muito, é que, né? É que, a gente fala muito, é que eu queria, né? É que eu fazia, é que eu fiz e tal. Isso pode estar no plural. Quando eu penso assim, ó, são esses alunos que resolveram. Na verdade, o verbo ser, ele está concordando ou com o sujeito, esses alunos, ou com os exercícios, né? Então, a gente tem que olhar para isso. É em momentos difíceis que evoluímos, né? Então, o verbo ser, ele também pode ser invariável. Só que quando ele for invariável, ele não vai enfatizar. A gente chama isso, na verdade, galera, de uma expressão que vai chamar atenção, uma expressão de realce. Legal? Será em Berlim que se realizarão os jogos? Quando eu pergunto isso, quando eu afirmo, será em Berlim que se realizarão os jogos? Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu quero concordar com os verbos da frase. Então, eu quero manter tudo no futuro. Se eu uso o é que sozinho, é uma expressão para chamar atenção. Agora, se eu uso isso dentro de uma estrutura, seria interessante que eu concordasse ou com o sujeito ou com o objeto. Ou seja, com os verbos da frase. Tudo bem? Tranquilo? O que a gente tinha para aprender sobre concordância verbal, a grosso modo era isso. Um prazer. Obrigado, galera. Valeu.